Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Cada dia uma reflexão se faz necessária, não é mesmo? E hoje estamos sendo orientados a refletir um pouco mais sobre a importância da fé crítica, da fé raciocinada. E, para tanto, vamos tocar em alguns questionamentos que nos foram feitos. Publicamos recentemente um áudio sobre esse assunto e nele destacamos que precisamos superar a boa-fé ingênua, porque esse tipo de fé nos aliena. E quando estamos alienados, não conseguimos movimentar as energias das virtudes que estão em nós, que são as centelhas divinas que estão em nós. Ficamos paralisados na mesmice das imperfeições, acreditando que basta ter fé em Deus que tudo dará certo. E nessa reflexão, apontamos a importância da boa-fé raciocinada na dimensão de uma consciência crítica, porque assim tomamos consciência do nosso eu divino e pegamos o leme da nossa vida. Por isso, hoje, gostaríamos de destacar que a boa-fé raciocinada, que nos instiga a tomar consciência da nossa responsabilidade, não significa que não precisamos orar. Aqui, entendendo a oração como sendo um diálogo com Deus, com Jesus, com nossos anjos da guarda, amigos de luz, com os santos que a gente tem afinidade, todos estão nos amparando, nos ajudando, nos incentivando, quer dizer, estão nos dando aquela força necessária para assumirmos a nossa responsabilidade em fazer movimentar as centelhas divinas que estão em nós, que são as virtudes que estão aqui dentro de nós. Mas, para tanto, precisamos nos reconhecer, saber que somos um espírito vivendo nesse plano terreno e, por isso, usando esse corpo físico para vivenciar as experiências necessárias para a nossa evolução. Somos espíritos, almas em processo de evolução espiritual, precisando se purificar para avançar na caminhada evolutiva, rumo à luz. Tomando consciência disso, precisamos entender que a nossa alma, que somos nós, precisa do cérebro físico para viver as experiências. E o cérebro físico, nesse sentido, representa o nosso eu humano, corpóreo. Lembrando que o nosso eu corpóreo, a nossa mente, está a serviço do nosso eu divino, da nossa alma. Só que nesse mundo terreno, com o véu do esquecimento, nos limitamos ao nosso eu corpóreo, que, envolvido com o mundo material, acredita apenas nessa experiência. E por isso fica limitado a uma boa-fé ingênua. Percebe? Esse eu limitado não consegue entender que o que impulsiona a ter fé é o eu divino. Mas, sem consciência de quem somos, ficamos focados nos aspectos corpóreos e materiais. Não conseguimos reconhecer o nosso eu divino, a nossa alma. Entende? Assim, com a consciência divina adormecida, nós ingenuamente vamos produzindo energias com foco nessa visão materialista. E desse modo, nós vamos acumulando as imperfeições próprias dessa visão. Vamos nos constituindo e nos vendo conforme o olhar da mente humana, olhar limitado que se satisfaz
com a ambição, com a vaidade, com o egoísmo, o ciúme, a inveja, o consumismo, os vícios. E quando estamos imbuídos e imbuídas por essas energias, nos revelamos imperfeitos, impuros, porque estamos imersos e imersas pelas impurezas das imperfeições. Desse modo, atraímos para junto de nós energias afins, que se alimentam desses fluidos impuros. Impureza aqui, que nós estamos considerando, são as imperfeições que a gente cultiva no cotidiano das experiências vivenciadas nesse mundo terreno. E essas energias impuras vão fazendo de nós seus escravos, suas escravas. Por quê? Porque nesse processo nós vamos nos apegando às coisas materiais. E quem está muito apegado às coisas materiais está se constituindo escravos das imperfeições. Vamos tendo a falsa ideia que basta ter fé em Deus, que tudo vai dar certo, que se não tivermos fé vamos ser punidos. E aí a gente vai acreditando num monte de coisas que nos limitam, que nos alienam. Pois bem, usa a escravidão disfarçada de boa-fé ingênua e assim nos aliena cotidianamente e nos faz pedintes de algo que é de nossa responsabilidade. E assim pedindo paciência, pedindo mais dinheiro, pedindo um bom emprego, pedindo para passar no concurso, etc. São muitos pedidos. Nós vamos delegando a Deus, ao divino, a espiritualidade, a responsabilidade pelo nosso processo evolutivo, pelo nosso bem-estar. No entanto, não estamos dizendo que não podemos orar a Deus. Podemos sim fazer as nossas orações, mas precisamos conversar direito com a espiritualidade. Precisamos orar direito. E para conversarmos direito, precisamos ter boa fé raciocinada na dimensão de uma consciência crítica, porque assim nós vamos conseguir sair da condição de pedintes alienados. E nesse sentido, vamos fazer dos nossos momentos de conversa com o divino momentos de reflexões críticas. Assim vamos dizer para o divino que sabemos da nossa responsabilidade, que tomamos consciência das impurezas que precisamos romper, quer dizer, que acessamos a nossa consciência crítica e num processo de autodescobrimento estamos compreendendo quais são as nossas reais necessidades. E no diálogo com o divino, quando deixamos claro que estamos assumindo o leme da nossa vida, estamos dizendo que já sabemos que precisamos tomar consciência de nós e que estamos percebendo que tudo que precisamos está dentro de nós, envoltos nas centelhas divinas que temos aqui em nosso ser. Daí que o nosso pedido, para que esse pedido possa ser mais consciente, ao invés de pedirmos mais paciência, por exemplo, nós vamos nos comprometer em viver experiências com os fluidos da paciência, os fluidos que já temos em nós. A paciência é uma virtude. A virtude já está dentro de nós. Então, os fluidos da paciência já estão em nós. Nos comprometer, de fazer movimentar esses fluidos é muito importante. Esse eu divino que somos nós, a nossa alma, precisa tomar o leme no sentido de fazer esses fluidos se movimentarem. Daí que o nosso pedido, para ser mais consciente, ao invés de pedirmos mais paciência,
nós vamos nos comprometer em fazer movimentar esses fluidos. Quando ativamos a boa fé crítica, fazemos movimentar as centelhas divinas que estão em nossa alma. E desse modo vamos dissolvendo as imperfeições que estão nos invisibilizando. O despertar da consciência é justamente esse processo de nos conectarmos com a boa fé crítica, com o nosso eu crítico, questionador, buscador, que não se contenta com as aparências. O nosso eu divino tem como meta conhecer a verdade e, para tanto, precisa aprofundar na essência da vida, precisa compreender a essência da vida. E a essência da vida é o amor. Então, se passamos a pedir a Deus força, coragem e vontade para colocar as centelhas divinas em movimento, estamos começando a dialogar com a espiritualidade de uma forma correta. E assim comprometidos com a nossa evolução espiritual, continuaremos a orar, pedindo força, coragem e vontade para não cairmos na tentação da boa fé ingênua, que aliena e escraviza. Se estamos nos comprometendo em fazer movimentar as energias do bem que estão em nós, precisamos colocar em prática esse compromisso. Então, por exemplo, podemos selecionar uma virtude por mês, ou por quinzena, ou por semana, tudo vai depender da nossa necessidade, da sua necessidade. Se você deseja se tornar uma pessoa mais paciente, então no decorrer do tempo que você se propõe exercitar a paciência, você vai se autoconduzir com foco nessa energia. E como estamos mal acostumados a viver no automático, precisamos nos sintonizar com a paciência. Você pode colocar a palavra paciência em filipetas nos diferentes locais que você fica durante o dia. Você pode também colocar o celular para despertar de hora em hora para te lembrar da importância do despertar da paciência que você está se propondo. Pode também colocar no plano de fundo do celular uma foto representando a paciência. E assim, todas as vezes que você pegar o aparelho, essa mensagem vai te lembrar do compromisso que fez com o seu eu divino. Ao invés de ficar vendo qualquer mensagem nas redes sociais, postando conteúdos supérfluos, você pode se dedicar nesse mês da paciência a publicar algo que te remete a produzir energias da paciência. Você pode postar mensagens sobre paciência. Isso é oração. Colocar em ação o que estamos conversando com o divino. Desse modo, vamos nos conectando com energias afins, que nos ajudam a nos constituirmos uma alma paciente. No outro mês, você pode fazer o mesmo com o perdão, e assim vai se tornando uma alma que não se magoa. E o movimento da energia do perdão, juntamente com a energia da paciência que já está ativada, você vai se ajudando no processo de evolução espiritual. E quando você estiver esmorecendo, volta a pedir a Deus força, coragem e vontade para não cair nas tentações da boa fé ingênua. E com certeza os fluidos divinos interagirão com os da paciência, os do perdão que você ativou, que já está em movimento. E assim vamos a cada mês movimentando um tipo de energia do bem, de modo que todas em movimento vão nos purificando, porque vamos dissolvendo as vendas que estão em nossos olhos, nos alienando. Vamos dissolvendo as imperfeições. Por isso, continuemos a orar todos os dias.
Continuemos a assumir a nossa responsabilidade pela nossa evolução. Continuemos a dialogar com o divino na dimensão de uma consciência crítica que busca a essência do amor divino. É isso que nós precisamos fazer. Entende? Esperamos que essa reflexão possa te ajudar em seu processo de ativação da boa-fé crítica.